amáveis irmãs, meus amados irmãos, você que nos ouve também pela rádio Bom Jesus, AM, ou pela internet, os amados irmãos que estão também nas capelas, não só aqui na cidade, mas também nos distritos que nos acompanham. Meus amados irmãos, 12º domingo, vamos concentrar o nosso pensamento nesses versículos, nessa passagem do capítulo 10 de São Lucas, que é o Evangelho da Misericórdia. O evangelista da misericórdia, São Lucas, nos fala, portanto, dessa passagem tão bela, que nos dá tantos bons significados. Primeiramente, é importante nós lembrarmos que, como Jesus disse, nós somos também felizes. Bem-aventurados os olhos, né, que viram o que vós vedes. Nós somos também felizes porque podemos, com os olhos da fé, ouvir, ver aquilo que nosso Senhor tem para nos dizer sempre. Deus sempre nos fala. Sobretudo quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós escutamos, Deus aí nos dá os sinais, né, de qual seja a sua vontade. Nosso Senhor começa, interessante essa passagem, porque um mestre da lei, diz aqui, que era um legis peritus, aquele que conhecia muito a Sagrada Escritura, para tentar Jesus, não de boa vontade, para conhecer a verdade, mas para tentar Jesus, se aproximou de Jesus e fez-lhe uma pergunta. Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? A pergunta ela é inteligente, a pergunta é importante. Não é? Ou seja, ele perguntou para nós, o que eu preciso fazer para alcançar o céu, a salvação eterna, para ser feliz para sempre? O Senhor prega tanto, o Senhor fala tanto deste céu, deste reino dos céus, do reino de Deus. Como é que eu faço então para ir para lá? Só que tinha um porém. Aquele homem não estava com o coração sincero. Ele tinha ali cinismo. Não é? Como aquela outra pergunta que fizeram para Jesus, mestre, olha, trouxemos uma mulher apanhada em adultério, Moisés manda apedrejá-la, e o Senhor? Então, eles queriam pegar Jesus em alguma falha e condená-lo. Felizmente, nós temos muitas vezes, cristãos que são assim. O padre está falando, eles estão ali com um caderninho na mão para anotar. Não aqui, né? Evidente, graças a Deus. Mas um caderninho na mão para anotar as falhas do padre. Né? Aqui não acontece isso. Mas eu digo porque existe, para a gente saber que existe também entre nós. Pessoas meio peritos da lei. Né? São os peritos da lei. Sabem muito, mas portanto, tem esse cinismo. Bem, o fato é que Jesus voltou a pergunta para ele. Estavam conversando com a sabedoria encarnada. Não é? Ninguém passa a perna em Jesus. Ninguém puxa o tapete de Jesus. Jesus disse, você é um perito da lei, o que está escrito? E aí, o mestre da lei foi obrigado a falar aquilo que queria ouvir de Jesus. Não é? Essa é uma forma de Jesus fazer para sair de uma emboscada. Voltar a pergunta para aquele a quem dirigiu essa emboscada. E o mestre da lei disse, olha, está escrito, amarás o Senhor teu Deus, ex toto corde tuo, de todo o teu coração, ex tota anima tua, com toda a tua alma, e ex omnibus vidibus tuis, com todas as tuas forças, e ex omni mente tua, e com toda a tua inteligência. Depois o teu próximo como a ti mesmo. Vamos refletir um pouquinho sobre esses pontinhos importantes. Veja, isso é verdade. O mestre da lei falou uma coisa que é verdadeira. Para a gente alcançar o céu, não é tão complicado assim. É muito simples. Basta a gente amar a Deus. Basta a gente amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência. 4 pontos. Exatamente, o ser humano é isso, não é? O ser humano, ele está falando de coisas que é nossa, a Sagrada Escritura.
Por quê? Porque nós temos alma, nós temos uma inteligência, nós temos forças, né? Nós temos, enfim, os afetos, o coração. Nós vamos amar a Deus ex toto corde tuo, né? De todo o nosso coração, quando os nossos afetos, eles são todos direcionados a Deus. Ou pelo menos de acordo com o querer de Deus. Todos nós temos a parte afetiva. Nós amamos as coisas, amamos as pessoas. Temos sentimentos, né? Não somos pedra. Então é interessante que, veja, os animais, eles não têm isso. Os animais têm instinto, mas eles não podem amar. Não é? Então, é interessante que, para nós amarmos a Deus, nossos afetos precisam ser todos de Deus. Precisam ser todos puros, santos. Às vezes, por exemplo, quando uma pessoa que não, vou dar o exemplo de uma parte negativa, de uma pessoa que não ama a Deus com todo o seu coração. Quando, por exemplo, não é capaz de viver a castidade, não é capaz de renunciar às suas más tendências, às tendências do seu próprio corpo. Ou, por exemplo, aquele que é viciado em pornografia, é um vício comum hoje em dia. Por causa da internet, do celular, dos meios de comunicação modernos, né? O acesso ao mal é muito fácil. Então, nós podemos nos perguntar aqui, será que nós amamos a Deus ex toto corde nostro, com todo o nosso coração? Depois, nós temos que amar a Deus ex tota anima, ex tota com toda a alma. Né? O ser humano, ele tem uma alma racional. E, portanto, como eu dizia, nós não somos como os animais. Dentro do ser humano existe uma semente de imortalidade e uma sede de felicidade infinitas. Só Deus pode preenchê-la. A nossa alma, ela está no nosso corpo, informando ou dando a vida, porém ela é muito, muito grande. As coisas deste mundo, as criaturas, o prazer, o dinheiro, o status, a honra, a saúde, essas coisas não podem saciar a alma do ser humano. É por isso que quando uma pessoa tem muito, muito dinheiro, por exemplo, cada vez mais ela quer ter mais, porque aquilo não sacia ela. Ela compra uma casa, ela fala, mas essa casa é pequena, eu quero uma mansão, e a pessoa trabalha, compra uma mansão, e a pessoa diz, entrando dentro da mansão, mas essa casa já não tem mais sentido, eu quero um apartamento em Nova York, no Havaí. Enfim, as coisas elas não preenchem o nosso coração, só Deus preenche. Temos que amar a Deus com toda a nossa alma. Depois, nós temos que amar a Deus ex omnibus viribus nostris, com todas as nossas forças. Temos que ter empenho no amar a Deus. Nós não podemos ser fracos. A gente não se empenha tanto, por exemplo, para não perder o emprego. Já pensou? Se o teu patrão amanhã, segunda-feira, dissesse assim, você está desempregado. De hoje em diante você vai fazer parte dos 11 milhões de brasileiros que não têm trabalho. Meu Deus que me livre. Não, por favor, eu vou fazer. Não, mas por que o senhor está me mandando embora? Não, porque sua negligência é nisso, você precisa melhorar nisso, aquilo. Nós teríamos o empenho em melhorar aquilo que nossos defeitos, em corrigir-nos para não perder o emprego. Por que é que nós não temos tanto empenho, então, em salvar a nossa alma, em adquirir as virtudes, em construir a casa do céu com as nossas boas obras? Depois, amar a Deus com toda a nossa inteligência. Ex homine mente tua. Nós somos seres inteligentes, racionais. Nós temos que, veja, ninguém ama o que não conhece, de Santo Tomás. Esse é um princípio filosófico muito certeiro, né? Nós temos que conhecer a Deus também pela parte intelectual. Nós temos que ler, nós temos que ouvir o catecismo, os sermões. Nós temos que nos aprofundar na nossa fé, na nossa religião. Aqui embaixo, por exemplo, nós temos uma secretaria que tem muitos bons livros. Você já passou lá e já comprou um livro? As pessoas vão ali e compram alguma coisinha, né? Às vezes um santinho, uma imagenzinha, um chaveirinho.
Tá bem. É bom, essas coisas são boas. Mas e um livro, uma substância, para a gente depois chegando em casa ler, aprofundar a nossa fé, conhecer. Às vezes as pessoas no confessionário dizem assim, padre, primeiro pecado que a pessoa conta. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar o nome, né? Eu não fui no catecismo, eu não estou indo no catecismo, na escola da fé. Bom, deveria ir, né? Bem, mas depois eu sempre dou um conselho. Pelo menos você está lendo um bom livro. Pelo menos você tem acesso, por exemplo, às aulas do padre Paulo Ricardo, que são formativas. Aí você se aprofunda na sua fé. Então, nós temos que amar a Deus ex homine mente, com toda a nossa inteligência. Não devemos nos contentar. Tem gente que se contenta apenas com o catecismo e primeira comunhão. Não é? Deveríamos perguntar para essa pessoa também se ela continua usando uma mamadeira, né? Ou seja, nós temos que crescer, temos que aprofundar. E finalmente, amar o próximo como a nós mesmos. Agora, veja, alguém pode dizer assim, eu amo a Deus. E aí nós poderíamos dizer, nós só amamos a Deus se amarmos o nosso próximo. Não é? É São João que diz isso. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Porque como é que ama a Deus que não vê, se a gente não é capaz de não amar o próximo a quem a gente vê e se esbarra com ele todo dia? Bom, o perito da lei, esse aqui que queria se justificar diante da resposta de Jesus. Jesus disse, olha, respondeste bem, faz isso e viverás. Né? Não fala só para o fariseu, para o escriba aqui. Nosso Senhor fala isso para a gente. Faze isto. Ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, etc. E o fariseu, para querer se justificar, o perito da lei, disse, quem é meu próximo? Não é? Nosso Senhor então conta essa parábola belíssima do samaritano. Meditem em casa, peguem essa Sagrada Escritura durante essa semana e leiam várias vezes. Meditem, rezem em cima, façam aquilo que os monges fazem, né? Ler, reler, rezar em cima daquela passagem. No capítulo 10º de São Lucas. Essa é uma das passagens mais belas que expressam quem é Jesus e como nós devemos agir. A parábola do bom samaritano. Santo Agostinho, falando dessa parábola, ele conta o seguinte, ele diz o seguinte, que isso aqui, o samaritano, Jesus é o bom samaritano. E é interessante que aquele homem que caiu à beira do caminho, que foi roubado, que foi maltratado, e ficou ali quase morto à beira do caminho, é a humanidade, é Adão, somos nós. Nós é que estamos à beira do caminho, caídos, necessitados de cura espiritual. Não só cura física, mas cura espiritual. Não é? E é interessante, faço um parênteses aqui, nós andamos atrás de cura. Nós somos doentes. Não é isso? A medicina nunca foi tão avançada, mas nunca os nossos hospitais foram tão cheios. Na verdade, nós andamos atrás de cura. Mas mais do que andar atrás de cura física, de curar a nossa dor, sanar o nosso problema, é interessante, é importantíssimo que nós curemos a nossa alma. Porque muitas vezes Deus permite a doença física, não é? O problema aí, o câncer, e etc., os desvios de coluna, para curar a nossa alma, que às vezes está muito mais doente que o corpo. Não é? E é interessante que o que faz aqui o bom samaritano? O samaritano passou um sacerdote, passou um levita e nada, foram embora. Pois é, aquele homem, o detalhe é o seguinte, aquele homem ele estava agonizando. Aqui o Evangelho fala que ele estava meio morto. Estava meio morto, né? É interessante que o samaritano, que era um estrangeiro, e Jesus, é claro, ele fala isso para dar uma lição para os judeus, porque os judeus, eles não queriam nem ver os samaritanos. Eram racistas, né? E então, nosso Senhor fala, um samaritano se aproximou daquele homem, parou, desceu da sua carruagem, olhou, viu, percebeu que ele estava morrendo, sentiu compaixão e ali, então,
recebe aquele homem, trata das suas feridas, e além disso, leva para a hospedaria e cura, e trata das suas feridas. Manda ainda um dinheiro para que se trate daquele homem. É Jesus que faz isso conosco. Mas é interessante que a lição que nosso Senhor quer dar, não percamos aqui o foco. A lição que nosso Senhor quer dar é para dizer para a gente quem é o nosso próximo. Quem que você acha que é o teu próximo? Com essa parábola aqui, depois a gente lê, como é que a gente responderia quem é o próximo? O próximo é aquele que precisa. Pode ser o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, a tua avó, os teus vizinhos. Pode ser uma pessoa que você... Quem precisar da ajuda da gente é o nosso próximo. Pode ser um mendigo que está ali à beira da calçada. Pode ser um idoso que está ali desamparado, sem visita. Não é? Então, o próximo é de quem precisar. E a começar da nossa casa. Às vezes nós tratamos tão bem os de fora, mas os de dentro de casa é uma negação. Não, vamos procurar ter caridade, paciência, ter esse cuidado, né? Nosso Senhor, vamos lembrar que nosso Senhor disse, olha, tudo que fizerdes, tudo, a um desses meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Então, quando, por exemplo, eu xingo o esposo, quando eu maltrato a esposa, a mulher, quando eu não dou atenção aos meus filhos, quando eu desobedeço os meus pais, eu estou fazendo isso para Jesus. Para Jesus. Não é só para o João, a Maria, para Jesus. Portanto, pensamos nessa missa, desse 12º domingo, que nós possamos ter um coração misericordioso, um coração como o do samaritano, que se compadeceu, não é? E, portanto, por cuidar do próximo, por ter compaixão, por ter misericórdia do próximo, ele chega também, não é, nós podemos chegar à conclusão de que aquele samaritano, ele amava a Deus. Mesmo não sendo judeu, ele amava a Deus porque ele cuidou do seu próximo, ele amou o seu próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.